abra o seu coração para isso, eu quero orar por você, feche seus olhos e libere o seu coração. Fala assim: Senhor, eu quero fazer do meu coração a boa terra, porque a tua palavra é a boa semente. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela tua igreja. Pai, eu coloco cada um dos irmãos diante do Senhor e crendo, ó Deus, que a tua palavra frutificará em cada coração. Ela trará, ó Pai eterno, a luz, ó Deus, necessária, ó Pai, para cada situação da vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que os corações aqui hoje são a boa terra. E a tua palavra, Senhor, é a boa semente. E ela frutificará em cada um dos corações. Eu declaro, Senhor, mentes transformadas, mentes restauradas pela tua palavra, porque a tua palavra nos lava, a tua palavra nos limpa, a tua palavra nos restaura. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Quando você diz amém, você recebe isso para si. Amém? Tem algo que já tem a ver com a palavra que eu estou ministrando, que eu vou ministrar. Aleluia. Mas tinha um homem que ele vivia um pouco de aparência, algumas situações assim, e ele foi parado pela, como que vocês chamam aqui, é blitz? Ou não? É blitz, foi parado lá no carro lá, foi parado, aí o policial chegou na porta do carro dele, e falou: senhor, documento do carro. E o policial meio que, ele dá uma olhada para dentro do carro, né, assim, já dá uma olhada, talvez tenha alguma coisa. O policial chegou perto da janela do carro assim, sentiu um cheiro de álcool. Ué, coisa estranha. Falou: o senhor bebeu? Ou não, eu não bebo. Aí colocou a cabeça para dentro da porta, assim mesmo, do carro. O senhor bebeu? Sim, está um cheiro de álcool, de vinho aqui dentro. Não, eu não bebo, eu sou crente. Glória a Deus. Eu não bebo, eu sou crente. Nada contra, amém? Não bebo, eu sou crente. Falou: não, ó, cheiro de vinho aqui. Aí olhou para dentro do carro, tinha uma garrafinha do lado da porta, assim, sabe aquelas squeeze? Do lado da porta. Falou: senhor, o que tem aí dentro? Não, é minha água. Ah, abre aí para eu ver. Aí o policial abriu. Senhor, que isso? Isso aqui é vinho, senhor. Ele falou: droga, Jesus fez isso de novo. Querendo viver pela aparência, amém? Não viva pela aparência, ok? Não viva pela aparência. É um dos pontos que eu quero falar para você, que pode se tornar, e faz parte de um tipo de maldição, ok? Então isso é perigoso, não faça isso. Mas uma das grandes bênçãos do Novo Testamento é que nós fomos libertos de toda a maldição, amém? Toda a maldição. E você vai sair daqui, isso é um desafio em fé, que você vai sair daqui sabendo um texto bíblico. Olha que coisa, hein? Um versículo. Esse versículo você vai declarar todos os dias. Gálatas 3,13. Projeta aqui pra gente. Gálatas 3,13 diz algo que é poderoso demais. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor nos resgatou dessa maldição da lei, que nos escraviza, que nos traz peso, que nos traz jugo, de alguma maneira. Mas Ele nos resgatou para algo que vai muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Ele nos resgatou para um império muito maior do que aquilo que nós temos experimentado nesses dias. E uma pergunta muito frequente, os alunos do Maturidade, cadê os alunos do Maturidade? Glória a Deus, sala poderosa, irmão. Você que não fez o Maturidade ainda, está perdendo metade da vida, porque é muito poderoso. Os alunos do Maturidade, eles têm muitas perguntas, né? Eles têm muitas dúvidas, e isso é uma bênção na sala de aula, é uma bênção. E uma das perguntas é: ainda sofremos com algum tipo de maldição? Nós crentes, podemos sofrer com algum tipo de maldição na vida? Como que funciona isso? Depois que nós nos convertemos, a maldição ainda nos pega, ainda podemos sofrer com isso, alguns males, algumas coisas? Eu quero dizer para você,
que mesmo sendo cristão, mesmo tendo entregado sua vida para Jesus, em alguma medida, você pode estar debaixo de maldição. Eu quero mostrar isso aqui para você. Não é para te pôr algum tipo de medo, ou você ficar de alguma maneira acusado, ou alguma coisa assim. Não, não, não. É só para você entender que tem algo maior ou melhor do que aquilo que às vezes você está vivendo. Amém? Glórias a Deus. Gálatas 1, verso 6 até o verso 8, olha o que diz. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam, e não querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, aqui é Paulo falando, estou mostrando para você que algum tipo de maldição pode decorrer na nossa vida, ok? E Paulo está falando ali, olha, mesmo nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquilo que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Que vá além daquilo que vos temos pregado, que vá além daquilo que vos temos falado. O que é isso? É entrar na regra da lei. Ir além é entrar naquilo que Deus não falou, que Deus não colocou como parâmetro para a sua vida. O parâmetro da sua vida é Cristo. Para onde você tem que olhar é para Cristo. E quando nós decidimos olhar para outro lugar que não seja a palavra da verdade, que é Cristo, nós pervertemos o evangelho. Mas a Bíblia diz algo interessante, que quando nós pervertemos o evangelho, nós damos vazão para que algo aconteça conosco nesse sentido. Quando nós pervertemos aquilo que o Senhor colocou em nós, porque o Senhor nos resgatou da maldição da lei, Ele não nos resgatou da bênção. A bênção ainda é para nós. As bênçãos da lei são para você, para mim. Mas a maldição, Cristo nos resgatou. Mas tem alguns de nós que ainda querem viver em maldição. Porque vivemos debaixo de regras, vivemos debaixo de posso ou não posso, vivemos debaixo de achismo e não vemos o que a palavra de Deus diz para nós. Amém? Como podemos perverter o evangelho? Como? De que maneira podemos perverter o evangelho? Quando nós introduzimos a lei e achamos que por ela podemos ser santos de alguma forma. Não, para ser santo você tem que usar... não pode usar calça marrom não, Anderson. Calça marrom é proibido aqui. Faixa na cabeça, tá bonito, hein? Não é por nada não, mas não pode, aqui dentro da igreja não pode. Você tem que usar, não, desse jeito que você está vindo não pode. Eu começo a colocar regras, começo a colocar coisas, para que mostrar uma santidade que na verdade não existe. A Bíblia fala assim que tinha alguns que eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro pintado por fora. Por fora ele é, joia, bonito, todo pomposo. Mas por dentro tinha o quê? O que tem dentro de um sepulcro? Um morto fedendo. É isso. É viver de aparência. É viver do exterior. E eu achar que o exterior muda o meu interior. Não é assim. O que muda o seu interior é Cristo. Não são as coisas. O que muda o seu interior é você ter um encontro com o Senhor. É você entender que é Ele quem faz, não é você. É você entender que Ele fez por você. É você compreender essas verdades tão poderosas. Não são protocolos. Minha santidade é Cristo. A minha justificação, eu sou justo, não é por conta que eu fiz coisas certas. Não é porque eu sou bonzinho. Eu não bato na minha esposa, eu não falo palavrão e eu não minto para o meu patrão. Então agora eu mereço as coisas. Não é assim. A sua santidade é Cristo. Todas essas coisas são muito boas. Pratique-as. Mas não se apoie nela. Porque se você se apoiar nela, uma hora você vai cair.
Mas se você se apoiar em Cristo, Ele é a rocha inabalável. Nele não há rachaduras, não há como você escorregar disso, porque Ele cuida até da planta dos seus pés, para que você não escorregue. Amém? Sendo assim, podemos afirmar que existe algum tipo de maldição no Novo Testamento. Podemos afirmar que existe um nível disso. Mas nós somos os da fé. Amém? Diga, eu sou o da fé. Gálatas 3:8 diz algo interessante. Gálatas 3:8 e 9. Olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, diga, os da fé, é que são abençoados com o crente Abraão. Então quem é abençoado? Os da fé. E você é filho de Abraão, e você é da fé. Então os da fé é que são abençoados. Mas eu te pergunto, o que é ser da fé? Como assim? De forma prática, o que é ser da fé? É crer naquilo que Jesus já fez por você. É crer naquilo que Ele já colocou para você à disposição. O problema é que nós temos algo à disposição e sofremos com isso. Uma vez eu tenho, eu não tenho isso, não tenho, em nome de Jesus. Mas uma vez, e minha esposa é testemunha disso, eu deixei a gasolina acabar. Algumas vezes já, do carro. Algumas vezes. E essa vez eu não estava com ela. Mas deixei a gasolina acabar, meu Deus do céu. Fui ver na carteira, não tinha nada. Olhei assim por cima, assim, olhei dentro do carro, não tinha nada. Liguei para o irmão, traz um galãozinho com gasolina aqui para mim, por favor. Mas, ok, todo aquele constrangimento, aquela coisa, sim, tudo bem, não tem problema, né? O irmão foi lá, me serviu, levou o galãozinho com gasolina e me tirou da rua. Eu cheguei em casa, olhei na carteira, a hora que eu puxei tinha R$20. Falei, uau, que coisa preciosa. O que eu quero ensinar com isso para você? Você tem algo para usar, está com você, mas você decide, por não saber que tem, ligar para outro lugar e usar de outro meio, mas o Senhor já te disponibilizou tudo aquilo que a cruz fez por você. Use isso, use disso, daquilo que está disponível para você. Mas você fala assim, mas eu não sei o que tem. Eu quero te mostrar que você tem. Você não precisa viver em maldição, porque Cristo te resgatou da maldição da lei. Ele já te resgatou. Por que querer voltar para isso? Por que querer viver isso? Práticas da vida que não coedizem mais com você, com a sua identidade. Você é filho, como nós cantamos aqui. Você é filho de Deus, é precioso. Você é da mesma espécie de Deus. Olha que tem algo mais precioso que isso. Tem algo mais precioso que isso. Você olha para Cristo. Olha aqui, Denemir está com o filho dele aqui. A Bíblia fala assim, você quer ver o pai? Olha para o filho. Olha para o filho. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança do Pai. Se as pessoas querem ver Deus, ela tem que olhar para você e ver em Deus, porque você é a imagem e semelhança do Pai. Amém? Você não foi criado para que esse mundo te destruísse, não. Você foi criado para refletir a glória de Deus, que é Jesus. Assim como Ele é nesse mundo, nós seremos também. Amém? Mas uma das coisas mais importantes que temos que saber é que ter a bênção do Senhor é primordial na nossa vida. Ter a bênção do Senhor, isso é uma das coisas mais importantes que temos que nos atentar para isso. Por quê? A vontade de Deus é que sejamos abençoados em todo o tempo. Mas quando decidimos viver no padrão da lei, então a maldição vem sobre nós. Quando decidimos viver no padrão da lei, a maldição vem. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, que só tem bênção, só é abençoado aquele que cumpre toda a lei. Toda a lei. Você conhece os 10 mandamentos? Não. 10 mandamentos, ok? É a lei do Senhor. Mas na verdade são 613 leis. A Bíblia fala que nós não conseguimos cumprir.
Não conseguimos, é impossível para o homem cumprir toda a lei. Mas eu estou falando para você aqui, só é abençoado quem cumpre toda a lei. E são 613 leis. E você não consegue cumprir, nem você nem eu. Não conseguimos cumprir. E agora, como faz para ser abençoado? Como nós podemos ser abençoados se nós não conseguimos cumprir a lei? Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Se você está enxertado nele, você cumpriu a lei. Ele cumpriu todas as exigências, todas. Você não precisa cumprir nenhuma, porque ele cumpriu no seu lugar. Ele cumpriu todas as leis. Por isso que você pode ser abençoado. Quando você se apropria dessa verdade, ele fez no meu lugar, ele tomou as dores no meu lugar, ele tomou a maldição no meu lugar, ele substituiu, me substituiu. Por isso que eu posso cantar: eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Só por conta disso você pode cantar. Você não pode cantar, as pessoas não conseguem cantar quando estão atribuladas, as pessoas não conseguem cantar quando estão pressionadas, as pessoas não conseguem cantar com a acusação na mente, não conseguem. Mas quando você entende, mesmo no meio da tribulação, quando você entende que é filho de Deus, quando você entende que ele levou as maldições no seu lugar, quando você entende que ele te resgatou do império das trevas e te levou para a luz, tudo isso muda. Não importa a situação que você esteja, não importa a tempestade que esteja por vir, você fala: eu sou o filho, e o filho muito agrada ao pai, porque o próprio Deus diz isso, amém? Mas vamos continuar aqui, Tiago 2,10, olha o que diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em quantas, irmãos? Em quantas? Uma só, 613 leis. Todas as leis, se você tropeça em uma, é culpado de todas. Tiago está falando. Se você tropeça em uma dessas leis, um desses mandamentos, é culpado de todos. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você quer viver pela lei, deve cumprir todos os mandamentos. Se você quer viver por esses mandamentos, você tem que almejar cumprir todos. Senão a maldição vem sobre você. Senão a maldição vai te pegar em algum momento. A maldição, ela só está esperando você começar a querer viver pelas regras da lei. Ela só está esperando isso. Mas quando você se posiciona e decide colocar Cristo como seu padrão, Cristo como aquele que fez por você, você derruba a lei. A lei acaba na sua vida e você vive por aquilo que Cristo fez por você. Amém? Gálatas 3,13. Algo precioso. Você vai sair daqui decorando isso, amém? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou, vamos ler junto? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aleluia por isso. Glórias a Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O Senhor foi pendurado em madeiro no nosso lugar, para que nós hoje estivéssemos liberdade, estivéssemos livres. Isso faz parte do plano de Deus. Você sabe quanto tempo veio a crucificação? Roma não tinha nem sido instituída ainda, e 1500 anos antes de Jesus, Moisés já falou sobre crucificação no madeiro. 1500 anos antes. Só te mostrando que esse era o propósito do Senhor. Para que as nossas maldições fossem levadas, precisava alguém ser pendurado no madeiro. Precisava alguém estar lá e receber toda a maldição. Porque no Antigo Testamento era só por apedrejamento. Não sei se você sabe.
era só apedrejamento, mas isso não tirava a maldição, maldição só saía com crucificação. Por isso que ele teve que te substituir na cruz, amém? E isso é poderoso, isso nós temos que levar e entender isso como ele nos resgatou. O Senhor te resgatou da maldição, não da bênção. Ele te resgatou só da maldição. Então as bênçãos estão valendo de Deuteronômio? Sim. Eu quero ler com você aqui. Mas Deuteronômio 28:3. Olha o que diz: bendito será a tua cidade, bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. Olha que coisa preciosa. Você vai ser bendito aonde você estiver. A cidade não é abençoada. Você é abençoado quando chega na cidade e a cidade se torna abençoada. Amém? Por conta sua. Isso é bênção do Senhor. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos seus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Aonde você colocar a mão vai prosperar, aquilo que você tem vai frutificar, aquilo que o seu ventre vai ser, o seu ventre vai ser o quê? Contrário de estéril? Fértil. Bem lembrado, aleluia. Você vai ser fértil. Os seus filhos, você vai ter prosperidade. Quando você tiver os seus filhos vão ser prósperos. Isso é a prosperidade do Senhor, é a fertilidade do Senhor. Um ventre próspero naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, multiplicar e crescer. Isso é bênção do Senhor. Verso 7, 28, verso 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Aquilo que te assola, aquilo que te atormenta, não atormentará mais. Porque a bênção do Senhor está sobre você. Verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocares as mãos, te abençoará na terra que te dará o Senhor, o teu Deus. Olha só a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre você. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. O Senhor te abençoará. O Senhor colocará, faça com que suas mãos, aonde serem colocadas, prosperará. Essa é a bênção do Senhor. É aquilo que o Senhor tem para nós. Mas Deuteronômio 28 também fala das maldições. Verso 22. Eu quero ler aqui na minha versão, que aqui está mais explicadinha, mas eu vou ler aqui para você. Mas acompanha ali que você vai ver que está quase a mesma coisa. Só para fácil entendimento. Deuteronômio 28, 22. Agora eu vou falar das maldições. Presta atenção. Ele o castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações, febres, e mandará seca e ventos muito quentes, e fará com que as pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que você morra. Olha que coisa ruim. Verso 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possas te curar. Então o Senhor fará verso 59. Verso 59. Então o Senhor fará terrível as tuas pragas e as pragas das tuas descendências, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. E continua por aí afora. São 54 as maldições, os versículos que falam sobre maldição. A respeito dos filhos, diz que eles levariam cativos. Olha só, verso 41, Deuteronômio 28, verso 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados cativos. Maldição, ok? Referente à provisão, o estrangeiro, verso 43 e 44. O estrangeiro que está no meio de ti se levantará mais e mais, e tu mais e mais descerá. Ele te emprestará a ti, porém, tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu lhe serás por cauda. Uma provisão
para aquele que nem serve a Deus, para aquelas pessoas que não temem ao Senhor, e por conta dessa maldição, que nós queremos por muitas vezes viver pela lei, e isso é sutil, de maneira sutil, nós caímos nisso. E referente à humilhação, verso 68, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca mais o vereis, sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem vos compre. Irmãos, é humilhante já ser escravo, é humilhante ser escravizado naquela época, era humilhante viver como escravo, mas mais humilhante ainda, é você viver como escravo e ninguém querer te comprar, mas eu tenho uma boa notícia para você, nós somos gratos, porque temos um Deus vivo, que nos resgatou da maldição da lei, que nos comprou por preço de sangue, e nos resgatou da morte, nos resgatou da escravidão, nos resgatou da podridão, para vivermos uma vida com Ele, em paz, em alegria, em prosperidade, em vida de relacionamento, de paz. Mas por que decidimos escolher, muitas vezes, viver na lei? Por que decidir isso? Para que viver numa vida, não estou falando que as coisas e as disciplinas são ruins, não estou falando nada disso. Mas eu estou querendo mostrar para você que a lei do merecimento, não, eu mereço. Poxa, apesar de tudo, eu fiz. Apesar de tudo, Deus, eu servi a Ti. E por que aconteceu isso comigo? Oh Senhor, eu estou seguindo o Senhor há tanto tempo. Por que ainda não prosperei? Oh meu Deus, eu merecia isso. Eu merecia aquilo. Não. O Senhor fez por você. Firme-se em Cristo. Ele é a sua prosperidade. Firme-se em Cristo, Ele é a sua restauração, Ele é a sua vida, Ele é a sua vida, Ele é que restaura o seu casamento, Ele é que transforma o seu relacionamento com os filhos, Ele é a sua necessidade. Se você necessita de algo, necessite dEle, amém? Certamente nós fomos redimidos da pobreza. 2 Coríntios 8:9, porque 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Pobre, para que pela sua pobreza, nós sejamos ricos, para que pela sua pobreza, nós viemos a ter a prosperidade. O Senhor se fez pobre por amor de nós, para que nós nos tornemos ricos, para nos resgatar, para nos fazer uma vida transformada e diferente daquilo que às vezes nós temos vivido. O Senhor oferece isso para nós. Esse é o poder da substituição. Esse é o poder da substituição que Ele nos colocou. Mas por que querer viver uma vida de que o Senhor amaldiçoou? O Senhor amaldiçoou essa vida de merecimento, essa vida de querer ter crédito de alguma forma. O Senhor amaldiçoou essa vida de querer merecer. Não mereça. Vá a Cristo. Ele fez tudo por você. Ele fez tudo. Gálatas 3:13. Eu disse que você ia sair daqui decorando isso, não disse? Gálatas 3:13. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Maldição da lei, Ele nos resgatou. Ele comprou você de volta. Ele te comprou. Você estava perdido, de alguma forma nós estávamos perdidos. Mas Ele nos resgatou, Ele decidiu morrer para que nós hoje tenhamos vida. Vida. Amém? Se possível. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Amém? A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela te traz vida. Mas só que nós decidimos onde queremos ficar. O Senhor, Ele não pode fazer aquilo que você não quer que Ele faça. Amém? Ele não pode fazer aquilo que você não deixa, que você não permite. Por isso, mas olha o que Ele já fez por você. Isso já está pronto.
2000 anos atrás, Cristo nos resgatou dessa maldição. Você não precisa mais viver no pode ou não pode. Você não precisa mais viver na maldição da lei. Você hoje tem livre acesso ao Senhor. Eu não sei se você sabe, a Bíblia fala assim que, conhece o tabernáculo? Já ouviu falar do tabernáculo? Tabernáculo era onde eles sacrificavam os animais para perdão dos pecados, basicamente, ok? Mas ali quem poderia entrar? Só o sacerdote. Só o sacerdote. Amém? Então, não era qualquer um. Então você via ali a multidão em volta, mas só o sacerdote podia ter acesso àqueles utensílios e à arca do Senhor, o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Mas a Bíblia diz que nós, hoje, temos livre acesso à presença de Deus. E a Bíblia fala assim, nós temos livre acesso, não é para você entrar de qualquer maneira. Hoje eu tenho livre acesso a Deus, aí eu entro lá, Pai Santíssimo, querido Deus. Como você fala com seu pai? Quem aqui ainda tem pai na terra aqui? Como que você fala com ele? Pai, ô paiê, como que meu filho chega para mim para pedir dinheiro? Ô pai, dá 10 aí para eu comprar um chocolate ali. Ele precisa entrar lá e falar, peraí, ajoelha, faz uma reverência. Pai, por favor, Santíssimo Pai, entro na tua presença para pedir 10 reais para comprar um chocolate. Amém. Faz isso? Que filho faz isso? O filho que não entendeu e vive na lei. Por quê? A lei é dura. A lei corrige severamente. A lei, ela é pesada. Mas aquele que tem livre acesso, e a Bíblia fala que nós temos livre acesso a Deus, entrai com confiança, entrar correndo, na presença do Senhor. Romanos diz isso, entrai com confiança na presença do Senhor, sem saber se o pai está nas roupas íntimas ou não, sem saber se o pai está ali num momento, às vezes de intimidade. O filho não quer nem saber, ele bate o pé na porta e entra. Quem é pai sabe disso, não é assim? Por quê? Porque filho tem livre acesso ao Senhor. Filho tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso ao Pai. Ele te comprou, Ele te resgatou. Para que querer viver assim? Kennedy Reagan conta algo muito interessante. Ele conta que um menino, ele conta de uma criança que gostava de fazer as coisas. E fazia carrinho, e fazia as coisas para ele, e fazia não sei o que, inventava as coisas. Esse menino fez um carrinho, e colocou todo o carinho dele ali, nesse carrinho. Fez o carrinho, fez as rodinhas, e colocou aquela coisa de madeira, incrementado, e brincava o dia inteiro com aquele carrinho. O dia inteiro, brincando com aquele carrinho e tal, lá. A mãe dele chamou ele para dentro. Filho, vem para dentro, vem almoçar, tá. Ele esqueceu o carrinho no quintal. Esqueceu o carrinho no quintal e no outro dia ele lembrou, meu carrinho, deixa eu ver se... Chegou lá, o carrinho não estava mais. Ele ficou muito triste. Muito triste. Esse menino chorou, foi lá, mãe, meu carrinho. Falou, filho, vai na vizinhança, ver se você acha esse carrinho. E ele foi andando na vizinhança, cabisbaixo e olhando, deu a volta na rua, olhou, viu na mão de um menino o carrinho dele. E ele falou para o menino, esse aí é meu carrinho. Foi eu quem fiz. É meu esse carrinho. Mas só que ele olhou para o carrinho estava todo pintado, sem rodinha. Aí o menino falou, eu achei jogado, é meu. Agora é meu. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Já ouviu isso? O menino achou, falou, não, é meu, acabou. Todo desfigurado o carrinho já. Ele falou, não cara, eu fiz esse carrinho, foi eu que fiz, me devolve. Ele falou, não, se quiser eu vendo. Menino esperto, né? Se quiser eu vendo. Ele falou, tá bom, eu compro, daqui. E o menino comprou o carrinho todo feliz, e deixou o carrinho melhor do que já era no começo. O que essa história diz para você? O que essa história mostra? O Senhor foi o Deus que te criou. Ele te fez. Ele te formou a imagem e semelhança dele. Mas veio o diabo
e por muitas vezes desfigura aquilo que o Senhor fez, com o pecado. Vem o diabo e desfigura com aquilo que o mundo oferece. Vem o diabo e desfigura com mentira, com condenação. Vem o diabo e desfigura a sua mente com ataques malignos que destrói família. Vem o diabo e destrói todos os sonhos. E o diabo... Mas veio um que comprou o carrinho de volta. Veio um que pegou esse carrinho, comprou de volta com preço de sangue e deixou ele muito melhor do que era antes. Esse é o Senhor. Esse é Jesus. Ele te resgatou da maldição da lei para que você não sofresse mais maldição. Ele te comprou de volta, Ele te resgatou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sofrendo, mas Ele decidiu, Ele mesmo. Ah, mas o Pai mandou. Não, Ele mesmo tomou sobre si. Se Ele tivesse possibilidade, Ele mesmo, se tivesse uma escadinha na cruz, Ele tinha subido. Por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Como nós cantamos aqui. Esquece a escravidão. Deixa para lá isso. Você não precisa mais ser escravo de vício. Você não precisa mais ser escravo de uma mente, às vezes, que te perturba. Você não precisa mais ser escravo de um relacionamento ou de um casamento que nenhum suporta o outro. Você não precisa mais ser escravo disso. O Senhor tem algo bom para você. O Senhor tem o bom tesouro para você. Oh, Jesus! Aleluia! Nós não conseguimos misturar a fé com a lei. Em algum momento, essa fé vai ser lei. É impossível misturar, é impossível nós vivemos essa mistura. É impossível. Olha o que diz Gálatas 3, 11 e 12. Gálatas 3, 11 e 12. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 12, ora, a lei não procede de fé. Por quê? Porque se você trabalhou, você tem direito ao salário. Isso é lei. A lei permite isso. Se você trabalhou, você tem direito a receber um salário. Ponto. Isso a lei fala. Mas a Bíblia diz que aquele que não trabalhou, aquele que não fez nada, aquele que nem participou, você nem estava lá, recebeu de graça da água da vida. De graça! O que é graça? Favor imerecido. Você não merecia, você não tinha possibilidade nenhuma de ter, você era injusto para receber isso, mas teve alguém que te amou de maneira tal, que tomou tudo aquilo no seu lugar. Isso é poderoso demais, isso é maravilhoso. Então diga assim: o justo vive pela fé. Todos os milagres de Jesus, eles foram feitos exclusivamente pela fé. Você sabia disso? Não precisou de algo extraordinário, ou a pessoa, não, vai lá, se corrige primeiro, vê lá o que você tem feito, e depois vem aqui e recebe o milagre. Você viu Jesus fazendo isso em algum momento? Já viu? Quantas pessoas cercavam Jesus? Multidões cercavam Jesus, e eu te pergunto, você acha que ali tinha alguém com pecado ou não? Com certeza. Você acha que ali tinha alguém que tinha brigado com a esposa? Tinha alguém ali que estava magoado com o vizinho? Certamente. Pessoas falhas como nós. Mas Jesus em nenhum momento falou para que eles primeiro se corrigissem, comportamento e coisa e tal, para depois, agora sim, agora você está apto para receber um milagre. Vem que eu te oro por você e você recebe um milagre. Não, Jesus não fez isso. O milagre é pela graça. Pela graça é que você recebe todas as coisas do Senhor. Você não merece, mas se você for até Ele, em fé, com o coração de: Pai, eu estou aqui, não mereço, mas eu entendo que é o Senhor quem faz por mim, você recebe. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. A sua liderança, sabe quem é quem faz? É o Senhor. É o Senhor quem te capacita. É o Senhor quem te coloca.
Denimir falou da autoridade aqui, é uma realidade. A autoridade ali não é instituída por conta de, não, esse cara é bom, toma. Não, a autoridade é instituída por conta da graça do Senhor. Aquele que foi muito agraciado, com certeza é autoridade hoje. Por quê? Porque a graça superabunda sobre a vida dele. Amém? É a graça do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mateus 9, 27. Mateus 9, 27. Você conhece a história ali dos 2 cegos? Partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando: tende compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Jesus perguntou para ele: como é que está lá o relacionamento do seu casamento, hein? Como você tem tratado os seus filhos? Jesus não perguntou nada. Jesus só perguntou: crede que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé, não conforme a vossa condição, não conforme o vosso desempenho. Não, isso é maldição. Isso é viver em maldição. Merecer a bênção de Deus é viver em maldição. Não, mas eu mereço, eu tenho feito tudo certo e... Não merece. Faça tudo certo. Mas você não merece por conta que você tem feito tudo certo. Você merece porque alguém fez tudo certo por você. Jesus! Jesus fez tudo certo por você. Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: a mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. O Senhor curou aquela mulher, independente daquilo que ela fez, independente daquilo que ela tinha praticado. O Senhor não perguntou isso. O Senhor curou aqui a filha dela, ok? A mulher lá, Sirofenícia, curou a filha dela. Ela queria isso. Ela foi pedir para o Senhor. Falou: Senhor, eu sei, parafraseando aqui para você, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor quer. Eu sei que é a tua vontade curar, porque é isso que o Senhor veio para fazer. Eu entendi. Faça na minha vida, Senhor, faça na vida da minha filha. E a filha dela ficou sã naquele momento. Amém? Essas pessoas, elas não eram perfeitas. Elas tinham pecado, como nós. Elas tinham pecado, mas elas creram em algo. Elas receberam um milagre. Não receberam um milagre com base na santidade delas. Porque hoje a nossa santidade tem que ser Cristo. Hoje a nossa santidade é Cristo Jesus. Nós não dependemos de merecimento para viver uma vida de, poxa vida, tá vendo o que eu fiz? Por isso que a minha vida é boa assim. Por isso que eu estou assim. Não tem nada do que você tem aqui do céu não tenha te dado. Que o Senhor não tenha te retribuído. Que o Senhor não tenha te favorecido. Lucas 8:48. A mulher hemorrágica. Você lembra desse texto também? Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Ela vinha há 12 anos. 12 anos tentando se salvar. 12 anos tentando fazer algo para se recuperar. 12 anos ali passando aflições e vergonhas e desânimo, e vai num médico e não dá certo, gasta dinheiro e não dá certo, faz e não dá certo. 12 anos tentando na força do braço. Em um instante em que o Senhor Jesus, a Bíblia fala que Ele fitou os olhos nela, alguém me tocou. A Bíblia fala que Ele disse: alguém me tocou e de mim saiu virtude. Isso é poderoso demais. E de mim saiu virtude. Saiu algo de mim que o dinheiro de 12 anos não compra. Saiu algo de mim que um esforço de 12 anos não dá para fazer. Mas em um instante que ela entendeu, ela creu, ela visualizou o Salvador, ela falou assim: eu creio que Ele pode me curar. Ela enfrentou toda a multidão, coisa que ela não podia.
ela passou por meio da tribulação, coisa que ela não podia. A multidão ali simbolizava a tribulação para ela. Ela passou por meio de tudo aquilo. Ela falou assim: o meu Salvador está ali, eu vou tocá-lo. Pum. Quando ela tocou, instantaneamente foi curada. Como nós tocamos em Jesus? Pela fé. Quando eu creio que Ele morreu, Ele ressuscitou, e hoje vive em mim, eu toco nele pela fé. Quando eu creio que o Senhor levou a maldição da lei no meu lugar, subindo Ele mesmo no madeiro, por amor de mim, eu toco nele em fé. Quando eu creio nisso, quando eu decido me posicionar naquilo que Ele fez por mim. Os discípulos também perguntaram, Lucas 17, 5 e 6. Os discípulos aqui questionando Jesus. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Senhor, Jesus, aumenta-nos a fé. Nós precisamos, nós necessitamos disso. Olha a resposta do Senhor para ele: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreiras: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Algo interessante aqui, olha só. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o que é a próxima palavra ali, depois de mostarda? Direis. A chave da fé não é obra. A chave da fé não é atitude. A chave da fé não é um posicionamento firme, não. A chave da fé é dizer. A chave da fé é falar. A chave da fé é você declarar a palavra: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu declaro, eu não estou vendo isso, eu não estou experimentando disso, mas em fé, agrado a Deus quando eu digo a palavra que Ele mesmo escreveu para mim. Quando eu anuncio isso, quando eu em fé decido confiar mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio a tudo o contrário, eu decido confiar em fé de que Ele fez por mim, de que Ele é meu Senhor e Salvador. Amém? As coisas são assim. A fé, ela é viva em nós. A fé, ela traz em nós coisas que só o Senhor pode explicar. Não precisamos de uma grande fé. Não precisamos de uma grande fé. O Senhor falou para Pedro assim: você é homem de pequena fé, viu, Pedro? O Senhor falou para ele. Mas quantos conhecem algum outro homem que andou sobre as águas? Quantos conhecem? Quantos relatos na Bíblia você vê de um homem que andou sobre as águas? Mas Pedro, o homem de pequena fé, andou. Você não precisa de uma grande fé. Por quê? Porque você tem um grande Deus. Porque você tem um grande Senhor que é por você. Basta crer naquilo que Ele já fez por você. Não é a sua performance, não é aquilo que você acha que é, ou não. É o que Ele já fez por você, é a vida de fé. Não escolha viver uma vida que o Senhor amaldiçoou. Não escolha viver isso. Não decida por essa vida que o Senhor amaldiçoou. Marcos 11, 12. Você conhece também esse cenário, que é o Senhor ali, tendo fome, e a Bíblia fala que Ele foi até uma árvore, até uma figueira, e olha lá, e vendo de longe uma figueira, com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. O que é isso? Por que o Senhor amaldiçoou? O Senhor amaldiçoou, e fala assim, então disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Por que o Senhor amaldiçoou aquela figueira? Ele está querendo mostrar algo para nós. Ele amaldiçoou ali um estilo de vida, de viver pela aparência. Aquilo que eu contei para você no começo, viver pela aparência. Isso é um estilo de vida que o Senhor amaldiçoou. Jesus amaldiçoou esse estilo de vida. Não viva de aparência, porque senão você está escolhendo algo para merecer.
Você está escolhendo uma posição de merecimento. Você está falando assim, não, ninguém precisa ver o que eu faço, ninguém precisa saber disso, tá bom, para os outros aqui, eu estou mostrando aqui, ó, legal, tá bom aqui, né? Não tem problema nenhum, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas só minha esposa sabe o que ela passa lá dentro de casa, o que os meus filhos, é aquela história, né? Pai, o pastor, chegou o filho para o pastor, né? O filho chegou para o pastor, pastor, queria saber se nós podemos morar aqui na igreja. Mas por que você quer morar aqui na igreja? Você não tem casa, menino? Não, meu pai tem casa sim, mas eu quero morar aqui na igreja. Por quê? Por que você quer morar aqui na igreja? Porque meu pai aqui, ele é tão bonzinho, mas lá em casa, viver de aparência. O Senhor amaldiçoou esse posicionamento. O Senhor amaldiçoou quem vive disso. Mas o Senhor tem algo mais excelente para nós. Amém. O Senhor tem algo excelente para mim e para você. É o poder da substituição. Ele trocou isso conosco. Olha que poderoso. Você fala assim, mas o que eu fiz para isso? Não, é que ele sabia já que eu ia me posicionar, que eu ia virar crente. Então ele fez por mim. Não, ele fez porque amou a todos. A Bíblia fala que ele amou a todos. E o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Nós sabemos que, infelizmente, todos não vão ser. Mas nós cremos que aquele que está ao nosso redor, ele vai ouvir falar do amor de Deus. Aquele que está ao nosso redor, não tem jeito dele sair do nosso lado sem saber quem é Jesus. Porque nós fomos chamados para anunciar esse Deus poderoso. Nós fomos chamados para anunciar esse Deus maravilhoso, que tem transformado a nossa vida, que tem nos tirado da maldição. É você lá, eu era assim, eu tinha uma família destruída, meu casamento estava acabando, mas eu tive um encontro com Ele. Ele me transportou de algo que estava destruindo a minha casa, me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, me trazendo luz, restauração e transformação. O Senhor fez isso por nós. Mas olha aqui algo interessante, que tem o poder da substituição. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir, se alguém está disposto, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Desejo, ok? Desejo, se alguém quer, se alguém deseja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso fala também de sair do merecimento. O negar a si mesmo aqui que Jesus está falando, depois você pode pegar o contexto. Jesus está repreendendo ali a atitude de Pedro. Pedro falou para ele assim, momentos antes aqui, Jesus, que isso? Não precisa o Senhor morrer na cruz, não. Não precisa se entregar tanto assim também, né? Não precisa disso. Jesus falou para ele o quê? Arreda, Satanás. Não cogita das coisas da carne, mas você só cogita das coisas da carne, não cogita das coisas do Espírito. Eu vou para o meu Pai. Você não entendeu? Você não entendeu que eu preciso passar por esse momento? Você não entendeu que eu preciso fazer isso? É por você, viu, que eu estou fazendo isso. E ele não entendeu. É por você, Pedro, acorda. Ei, é por você que eu estou fazendo isso, cabeção. Falou para ele, mas ele não entendeu ali o momento. Jesus falou assim, se você quer seguir-me, quer ir após mim, quer andar aquilo que eu estou fazendo, quer fazer aquilo que eu estou fazendo e quer ir muito além, nega esse pensamento de Pedro aí, nega esse pensamento de Pedro, de achar que eu não preciso, ou não precisa da cruz. Negue esse pensamento, negar a si mesmo ali, é você entender, não, de mim não vai sair nada, mas daquele que me substituiu, é que sai toda a fonte de vida para mim. Negue esse pensamento de que você acha, ou que você merece, ou que você faz alguma coisa para merecer. Negue isso. É o que Jesus está falando. Mas, tome a sua cruz. Tome sua cruz. Tome a sua cruz. Mas nós sabemos, qual que é a sua cruz? Cada um tem uma cruz para carregar.
Você tem um fardo para levar, põe nas costas e ó. É essa a sua cruz? Não, sua cruz é a cruz de Cristo. Ele já carregou no seu lugar. Tome aquilo que Ele fez por você. Tome a sua cruz, é você fazer assim, ó. Tome o que a cruz fez por você. Tome o que a cruz já fez por você. Negue querer tentar substituir a cruz. Tome o que ela fez por você. A cruz te restaurou? Sim? Tome isso. Pela fé. A cruz te livrou da morte? Sim ou não? Então tome isso. A cruz te deu prosperidade? Tome isso. A cruz te deu paz? Tome isso. A cruz te deu alegria? Tome isso. Só assim você vai conseguir Jesus, porque você carregar a sua cruz é muito pesado. Mas carregar a cruz de Cristo, você não precisa, porque Ele carregou por você. Ele carregou por você. Não precisa viver em maldição, porque maldito todo aquele que quer carregar a sua cruz. Se você quer carregar a sua cruz, vai doer. Vai ser difícil. Vai ser pesado. Mas Ele carregou por você. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Sobre as pisaduras de Jesus fomos sarados. Porque Ele nos livrou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Ele nos livrou disso. Para que querer viver nisso? Para que querer perdurar nisso? Para que querer continuar nessa vida? Oh Jesus, receba pela fé essa vida que o Senhor te proporcionou. Todos os dias nós somos tentados a merecer algo. Provérbios do merecimento. Senhor, já fiz a minha parte, agora me abençoa. Esse é o Provérbios do merecimento. Senhor, já fiz a minha parte, agora Senhor, é a sua vez, né? Apesar de, final de tudo eu mereço, olha o que eu fiz. Mas nós somos os da fé. Nós cremos e vivemos pela graça de Deus. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para todas as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos os da fé. E eu quero mostrar isso para você nesse texto. Porque os da fé creem que pela graça sois salvos. Não é porque ele merece algo, não é porque ele fez algo, não é porque ele se posicionou em algo. E muitas vezes o crente não tem dúvida disso, que a salvação dele, ele não precisa fazer nada para merecer a salvação. E crentes são posicionados nisso. Mas depois que são salvos, eles se posicionam em querer agradar a Deus pelas obras. Mas isso é um erro, porque olha o que diz o texto, Paulo dizendo, olha lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para você. A salvação é um presente de Deus para você, amém? Mas olha lá, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras, diga, boas obras. Ok, fomos criados para boas obras. Aí você fala assim, não, é aquilo que eu tenho que fazer, ok? Recebi a salvação de graça, e agora eu tenho que fazer obras, tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Mas vamos lá. As quais Deus de antemão, Ele fez o quê? Fez o quê? Não foi você que fez? Não? Ah, mas e a obra de Deus, o seu chamado, quem fez? Deus já fez para você. Deus já preparou até as obras que você tem que fazer. Deus já preparou para você. Você não precisa ficar escolhendo que obra eu vou fazer. Ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Qual que é o meu chamado? Não, o seu chamado está aqui. É permanecer em Deus, permanecer em Jesus, firme na rocha. Porque a salvação pela fé, e as obras também são pela fé. Porque Ele já preparou para você, para que nós fizéssemos o quê?
Andássemos nela, porque já está preparado. Então é Ele andando na frente, fazendo a obra, andando na frente, e você só andando atrás. Opa, ele pisou aqui, eu piso aqui. Oh, ele pisou aqui, eu piso aqui. Ah, agora ele pisou aqui, aqui, pisou aqui. Por quê? Porque se eu for nas pisadas de Jesus, o caminho é seguro. O caminho é livre de pedras, o caminho é livre de tropeços, mas se eu quiser tomar um atalho, eu vou, sair do caminho, das obras de antemão que Ele já preparou. Para que querer inventar uma obra que Ele não preparou? Para quê? Para quê? E as obras da lei, o Senhor Jesus não preparou para você. O que Ele preparou para você, foi as obras da graça. O que Ele preparou para você? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para a luz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Para que eu vou querer viver nessa vida doída de maldição? Para que eu vou querer viver numa vida que, poxa, me tira tanto a paz? Por que eu decido por essa vida? Para que decidir por essa vida de pode ou não pode, de lei, dessa lei, dessas regras, dessas coisas que me escravizam? Para quê? Eu vou querer viver debaixo de maldição? Não, nós somos os da fé, e decidimos viver por aquilo que o Senhor já preparou para nós, em fé. E eu gostaria que você ficasse em pé. O Senhor, Ele tem uma herança preparada para nós. Você crê nisso? Preste atenção aqui. O Senhor tem uma herança preparada para você. Por muitas vezes nós podemos estar vivendo em dias de aflições, em dias que não temos paz em nada que nós fazemos, a falta de alegria, a falta de prosperidade, a falta de satisfação naquilo que estamos fazendo. Muitas vezes, pessoas estão fazendo coisas que não estão satisfeitas. Por quê? O merecimento nos leva a isso. Pessoas estão fazendo coisas que prejudicam a saúde. A banda pode vir para cá. Pessoas estão fazendo coisas, você pode estar fazendo coisas que te tiram a alegria de viver. Pode estar fazendo isso. Mas o Senhor nos resgatou dessa maldição. Você não precisa viver mais com isso. Você não precisa viver mais assim. Você pode usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Tome o que a cruz fez por você. Tome isso. Se aproprie disso pela fé. Decida, fala: Senhor, eu decido me apropriar de tudo que a cruz me proporcionou. Eu decido de uma vez por todas me apropriar disso. Cansei, Deus, de viver uma vida mais ou menos, de viver uma vida mais para lá do que para cá, em cima do muro. Não, nós somos os da fé. Nós somos os da fé e respondemos a isso. Eu gostaria de te convidar, queremos orar por você. Nós queremos orar por você, crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Eu quero orar por você. Se você não tem usufruído dessa herança do Senhor sobre a sua vida, se você não tem experimentado dessa herança de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade, o Senhor tem isso para você. O Senhor tem muito mais abundantemente além daquilo que você pode usufruir, daquilo que você tem usufruído. Eu quero orar por você. Se você está nessa situação, se você tem visto isso na sua vida, eu gostaria que você viesse aqui para frente, e nós vamos orar por você. Nós vamos declarar a palavra do Senhor, que nenhuma maldição, que nada, mas nada pode apagar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida.
Nada pode manchar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nada pode ser um empecilho daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nada pode ser um interrompimento daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nada. Nada. Não tenha receio disso. Nós queremos orar por você. Se você tem visto algo assim na sua vida, as finanças patinando, a hora que parece que vai sair, volta a mesma estaca, de novo, e você enxerga todo aquele cenário de novo, você enxerga toda aquela situação. Saúde, um fica doente, outro fica doente, outro fica doente, outro fica doente. Se você tem visto esses sinais, são sinais, ok? Sinais de maldição. Mas o Senhor nos tirou da maldição. O Senhor nos resgatou da maldição. O Senhor nos livrou da maldição. O Senhor tem saúde para você. Se você não tem vivido dias de alegria no seu lar, se você não tem vivido dias de alegria lá no seu trabalho, se você não tem experimentado das coisas do Senhor aonde você tem estado, se você não tem vivido dias de alegria no ministério, se tem sido às vezes um peso, se tem sido às vezes algo penoso, se tem sido às vezes algo para você que fala assim, poxa, não precisava ser assim. O Senhor é quem carrega o seu fardo. A Bíblia fala que todo fardo Ele já carregou. Não precisamos sofrer com isso. Para que continuar numa posição que o Senhor não te colocou? Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Saia do seu lugar. Não tenha vergonha disso. É o Senhor quem te chama. É o Senhor quem te chamou e te transportou para um nível de luz muito maior do que você tem vivido. Um nível de luz muito maior daquilo que você deseja viver. O Senhor tem algo melhor para você. O Senhor tem uma posição melhor para você. O Senhor tem algo poderoso para você. O Senhor quer que você usufrua do melhor. Do melhor. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Jesus, Jesus.